Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Deuses Fake, Ídolos Antigos e Desafios Atuais. Lição 6: Fragmentação da Igreja pela idolatria. Prelúdio do caos na cidade de Deus. Texto básico: Juízes 1 ao capítulo 2, versículo 5. Introdução. O Plano Diretor Municipal, PDM, é o principal instrumento da política urbana no Brasil, previsto na Constituição e no Estatuto das Cidades. Ele orienta o uso do solo, conciliando o crescimento ordenado, preservação ambiental, memória histórica e direitos individuais. Atua como guia para o desenvolvimento físico, econômico e social das cidades. Contudo, a ideia de um plano diretor remonta à própria revelação bíblica. Segundo Agostinho, havia um plano divino para a cidade de Deus. Em Juízes, após a morte de Josué, Israel precisa amadurecer sem uma liderança central. A teocracia, fundamentada na lei, deveria manter a unidade nacional e espiritual. Sem esse direcionamento, surgem 3 consequências: fidelidade fragmentada, domínio fracassado e confronto frustrante. Essas marcas revelam o impacto da ausência de uma liderança submissa a Deus na história da redenção e na ocupação da terra prometida. Tópico 1: Uma fidelidade fragmentada. Juízes 1 a 21. A fragmentação será uma característica dominante deste período da história de Israel. O texto evidencia essa fragmentação ao mostrar como as tribos individuais começam a assumir protagonismo, deixando para trás a identidade de um Israel unificado. Cada tribo segue seu próprio caminho, demonstrando desempenhos diferentes em sua obediência à aliança. Algumas tribos buscam cumprir parcialmente os mandamentos de Deus, enquanto outras falham completamente. Mesmo Judá, que claramente recebe destaque no início do livro como líder da ocupação do território, exibe essa fidelidade seletiva. A lealdade ao Senhor é parcial e condicional, e a obediência se torna algo ajustável às conveniências da tribo. Essa realidade tem implicações diretas para a igreja hoje, sofrendo fragmentação devido à idolatria.
Esse continua sendo um obstáculo à manifestação do reino de Deus no mundo. Quando os cristãos não compreendem plenamente o plano diretor divino, inevitavelmente caem em uma obediência seletiva, escolhendo o que seguir e o que ignorar. Essa seletividade é uma definição contemporânea da idolatria, amor a outros no lugar de Deus. Esse tipo de fé nos torna juízes de nossa própria espiritualidade, fazendo-nos obedecer apenas naquilo que nos parece mais conveniente. Expressões como "isso não faz sentido para mim" ou "não penso desse modo" revelam a obediência a Deus com base em critérios próprios e não na vontade revelada do Senhor. O objetivo da fé cristã não é simplesmente fazer você mais feliz ou satisfeito, mas conformá-lo à imagem de Cristo. Quando o cristianismo é reduzido a uma experiência customizada de bem-estar e conforto, Deus existe apenas para validar nossas escolhas e polir nossa autoestima. No entanto, obedecer a Deus muitas vezes exigirá que contrariemos nossos próprios desejos e interesses. A verdadeira fidelidade exige esforço consciente e intencional, mesmo quando isso não combina com nossas preferências pessoais. O reino de Deus não avança com uma obediência parcial e fragmentada. Somente quando nos submetemos completamente ao senhorio de Cristo, podemos viver em aliança verdadeira com Ele e sinalizar de modo fiel, ainda que imperfeito e incompleto, as dinâmicas próprias do seu reino na Terra. Tópico 2. Um domínio fracassado. Juízes 1, 22 a 36. A fidelidade fragmentada do povo de Israel inevitavelmente levou a um domínio fracassado. Essa conquista não era apenas um projeto militar ou territorial, mas parte do juízo divino contra os povos que estavam sendo eliminados por causa da sua corrupção e idolatria. Israel deveria ser o agente da justiça divina, mas sua obediência seletiva e parcial comprometeu esse propósito. O fracasso de Israel é evidenciado na estrutura do próprio livro de Juízes. O livro começa e termina com uma pergunta semelhante: quem de nós subirá contra? Juízes 1:1 e Juízes 20:18. No início, essa questão se refere à luta contra os cananeus, um inimigo externo que precisava ser eliminado conforme a ordem divina. No final do livro, a pergunta se refere a uma guerra interna, na qual Israel se revolta contra a tribo de Benjamim. A nação que deveria estar unida na conquista termina fragmentada em guerra civil.
O declínio da fidelidade de Israel não é apenas um detalhe histórico, mas uma progressão teológica que demonstra as consequências da assimilação cultural idólatra dos povos ao redor. A idolatria não só arruinou sua presença fiel entre os povos vizinhos, mas também esfacelou sua própria comunhão. Esse princípio continua sendo um obstáculo para o progresso da sinalização do reino de Deus nos dias de hoje. O fracasso do domínio ocorre quando o povo da aliança deixa de enxergar a si mesmo em radical antítese em relação àqueles que estão fora da aliança, em cultos dedicados a falsos deuses. Quando o povo de Deus perde sua identidade e se conforma ao mundo ao seu redor, deixa de ser uma bênção para todas as nações. Aqui encontramos um paradoxo essencial para a vida do povo de Deus em todos os tempos. A melhor maneira de abençoar o mundo não é assimilá-lo, mas permanecer distinto dele. A igreja é chamada a ser sal da terra e luz do mundo, mas isso não acontece quando ela abre concessões e adota os valores da cultura ao seu redor. No desejo de sermos aceitos e de nos aproximarmos demais dos padrões idólatras do mundo, corremos o risco de perder a essência do nosso chamado de ser luz para as nações, como uma cidade edificada sobre um monte. Quando o povo de Deus abre mão de seu protagonismo pactual e se contenta com um cristianismo diluído, cheio de características dos cultos pagãos e idólatras, ele fracassa no projeto de sinalizar o reinado de Cristo. O reino de Deus não avança por meio de concessão, mas por meio da fidelidade absoluta à aliança. Sempre que Israel fez concessões, perdeu sua identidade e colheu as consequências desse fracasso. O mesmo se aplica a nós hoje. Somente quando permanecemos firmes na verdade, sem abrir mão da nossa distinção, e não cedemos às tentações dos falsos deuses de nossos dias, é que podemos cumprir o propósito de Deus e ser verdadeiramente uma bênção para as nações. Tópico 3. Um confronto frustrante. Juízes 2, 1-5. No início, vemos o povo consultando o Senhor, buscando sua direção. À medida que a história avança, o próprio Senhor vai ao encontro do povo para confrontá-lo. Deus não está mais simplesmente respondendo às iniciativas do povo, mas tomando a iniciativa de confrontá-los por sua infidelidade. O anjo do Senhor, aqui, não é um mero mensageiro, mas o próprio Deus. A intercambialidade entre o anjo e o Senhor fica evidente quando ele declara: Eu vos fiz subir da terra do Egito. Esse encontro ocorre em Gilgal,
um local carregado de significado dentro da história do pacto. Foi ali que Israel celebrou a primeira Páscoa na Terra Prometida, provando dos frutos da terra que Deus lhe havia dado. A presença do Senhor nesse local sagrado reforça o peso do confronto que está por vir. A mensagem que Deus traz ao povo é extremamente pactual. Ele relembra os benefícios concedidos, destaca as leis que haviam sido dadas e mostra, ponto por ponto, como Israel as transgrediu. O julgamento não vem sem base. É uma consequência direta da aliança quebrada. Isso nos ajuda a entender que o fracasso de Israel na conquista da terra não foi causado pelos carros de ferro dos cananeus, mas pela sua incredulidade e disposição em fazer alianças espúrias. A questão não era militar, mas espiritual. O tempo de conquistas gloriosas cede lugar a um período de lamentação e derrota. O confronto do Senhor é inevitável quando quebramos sua aliança e nos afastamos de sua vontade. Muitas vezes, a frustração e o vazio que sentimos não são meras coincidências, mas o reflexo do confronto divino. Muitas pessoas vivem angustiadas e frustradas, e sem perceber, estão colhendo as consequências de uma vida marcada pela infidelidade e idolatria. A sensação de fracasso, o vazio existencial e a insatisfação constante podem ser o resultado direto da escolha de desconsiderar as leis de Deus. Quem deliberadamente caminha contra a aliança não pode esperar viver em paz. Conclusão: ficou evidente a necessidade de uma nova aliança que levasse adiante o plano diretor divino. A experiência de Israel demonstrava que, por mais que Deus fosse fiel à sua promessa, o povo não era capaz de sustentar a fidelidade necessária para viver sob o reinado do Senhor. Sem um rei justo e sem uma liderança verdadeiramente fiel, a fragmentação, o fracasso e a frustração seriam inevitáveis. A promessa messiânica começou a se tornar a única esperança real para o povo da aliança. Deus promete que virá o dia em que ele estabelecerá seu reino de maneira definitiva. Leia Isaías 25. As palavras de Isaías apontam diretamente para Cristo, aquele que veio cumprir de maneira perfeita a aliança que Israel nunca conseguiu manter. A fidelidade fragmentada de Israel deu lugar à fidelidade absoluta de Cristo. O confronto frustrante de Juízes encontra sua solução na cruz, onde Cristo não apenas nos confronta com nossa miséria, mas nos cobre com sua justiça e nos convida
para o banquete da comunhão eterna com Deus. Aplicação. Podemos concluir esta lição estabelecendo algumas aplicações práticas e diretas para a nossa vida. 1. Não seja seletivo em sua obediência a Cristo. Não abra concessões às visões rivais de vida. Não perca de vista o confronto com Deus. Ele não é um sinal de condenação, mas uma expressão da graça de um Pai que disciplina aqueles que ama. Concluímos a leitura da lição 6, Fragmentação da Igreja pela Idolatria, prelúdio do caos na cidade de Deus. Texto básico, Juízes 1, ao capítulo 2, versículo 5. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.